Um bom sábado a todos os irmãos. Estando aqui na igreja, assentados confortavelmente nesse templo, se sente feliz ou sente triste? Então se lembra de um verso da Bíblia que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom podermos estar juntos aqui louvando a Deus. No entanto, a vida cristã não é aqui dentro da igreja. Aqui é apenas um treinamento. Estamos aqui não como um clube, para nos reunirmos de vez em quando e cantarmos, orarmos, lermos a Bíblia e irmos embora. Estamos aqui como um exército. E o exército de vez em quando tem que parar e ouvir do seu general, Jesus Cristo, as ordens. E nós temos um conselho da palavra de Deus hoje também, para nós como exército, porque a maior parte do tempo da vida cristã não ocorre aqui dentro da igreja, mas ocorre na nossa casa, no nosso trabalho, na sala de aula, onde nós vivemos as outras 20 e poucas horas do dia. Estou feliz por estar de volta aqui na União Oeste, aliás, na União Central Brasileira. Sempre o pessoal fala esse verso, né? Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam na União. Então, já 7 anos eu vivi aqui na União Central, e depois 2 anos e pouco na União Oeste, e novamente na União. Nunca vamos viver em divisão, vamos viver na união. Certo, pastor Reno? Ele sabe disso, né? É muito melhor a gente viver em união. Vamos estar, então, unidos no Senhor e na sua palavra. Unidos no Senhor e na sua palavra. Nós temos um desafio que é ler a Bíblia todos os dias. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e levantasse, porque nós temos muita gente assistindo pela internet e eles podem ver se você trouxe a Bíblia ou não. Pode até dar um tchauzinho para sua mãe que está assistindo pela internet, né? Maravilha. Que cena bonita é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar na sua mão e também entesourada aonde? Em nosso coração. Eu, hoje de manhã, estava revendo os textos da Bíblia que eu quero compartilhar com você e pensei em usar essa Bíblia aqui. Eu acho que você também, como eu, deve ter várias Bíblias, né? Tem várias Bíblias. Algumas delas vão se gastando com o tempo, e aí você troca, pega uma mais nova e tudo. Quando vocês levantaram, eu vi algumas Bíblias bem usadas e umas 0 quilômetro. Parece que aquela que é mais usada, você tem mais estima, você tem mais carinho por ela. E eu tenho mais carinho por essa Bíblia aqui, de todas algumas que eu tenho, essa aqui eu tenho mais carinho. É a Bíblia que eu fiz da Faculdade de Teologia. Na verdade, foi a Bíblia que eu ganhei quando batizei. Eu batizei, tinha 10 anos de idade, 1900, pouco tempo aí. E aí ganhei essa Bíblia. Queria muito uma Bíblia que tivesse concordância e dicionário. Eu nem sabia muito para que eu usava isso, mas como tinha uma Bíblia maior um pouquinho, minha mãe economizou e comprou essa Bíblia para mim. Então, desde o batismo, essa Bíblia me acompanha, foi para a faculdade, foi para a comportagem, as 7 férias de comportagem, e continuou no início do meu ministério. Até que chegou um ponto que minha Bíblia deu um plus. Sabe o que é Bíblia com plus? É o que nós fizemos, por exemplo, com a Bíblia Jovem Amigo. É a Bíblia Jovem Amigo, mas tem estudo bíblico, mas tem versos especiais sobre assuntos assim, mas tem concordância disso, daquilo e mais outras coisas. Ou então, é Bíblia, mas junto com a Bíblia tem o inário. Ou no projeto nós estávamos aí fazendo, que era a Bíblia Jovem Bilíngue, que é a Bíblia em português e a Bíblia em inglês e tal, né? Essa é a Bíblia minha, que depois de um tempo virou Bíblia com um ventilador, né? Porque a minha capa já gastou um pouquinho. Eu quase que não uso mais essa Bíblia, mas tenho um carinho especial pelo assunto que eu vou conversar com vocês hoje de manhã. Talvez a sua Bíblia também seja um pouquinho gasta, e é importante que a gente gaste a Bíblia. Gaste a Bíblia. Gaste até chegar um ponto e você lê os fascículos assim, né? Mais ou menos assim. Mas não estou usando isso como exemplo. Eu acho que o maior exemplo é você ajoelhado, orando e pedindo o poder de Deus para compreender a palavra de Deus. Ele deixou essa palavra para nós como um conselho. Quem de nós estará habitando com Jesus? Quem de nós? Será que serão todos? Quem de nós? O caminho para o céu é largo e todos andam nesse caminho, certo? O caminho para o céu é estreito. Quando Jesus disse que estreito é o caminho, apertada é a porta, ou estreita é a porta, apertado o caminho,
Quando ele diz isso, ele está dizendo de que não será fácil a vida de um cristão. Não será fácil. Se alguém de vocês busca facilidade na vida, quero ter uma faculdade, quero me formar para ter um bom emprego, e aí então eu ter facilidades na vida, pode ser um bom objetivo. Mas na vida cristã, parece que é um pouquinho diferente. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Portanto, nem todos estarão no reino celestial. Não porque a graça de Jesus não foi totalmente salvadora, mas porque alguns tomaram uma outra decisão. Eu queria até nesse sábado que você orasse, foi mencionado aqui, o Brasil está em festa, né? Infelizmente não é uma festa que dá para se recomendar. E a tendência de nós como cristãos é acusar o dedo e dizer assim, todos os que estão lá no carnaval são uns ímpios, são perdidos, são maus, são etc. Mas não é bem assim. Existem pessoas sinceras em todos os lugares. E é bem possível que existam milhares de sinceros que estão buscando algum tipo de alegria, mas no lugar errado. E se tivesse uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, eles com certeza aceitariam a palavra de Deus. Você não acha que a oração tem poder para tocar o coração de algum desses foliões por aí, e lá no meio daquele negócio ele parar um pouquinho e pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? O que é isso? Será que não tem uma coisa melhor do que isso? E talvez se voltarem para Deus. Nós temos que orar por eles. Aqueles que moram na cidade, talvez sintam um pouquinho de desconforto, mas vamos orar por eles. A palavra de Deus tem poder. Nem todos entrarão no reino celestial. Nem todos. Estreito é o caminho. Salmo capítulo 101, Salmo 101, nós temos um verso que eu gosto muito. Salmo 101. Diz o que nesse verso 6? Os meus olhos procurarão quais pessoas? Os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Que verso bonito esse do Senhor. Os meus olhos estão procurando os fiéis da terra, diz o Senhor, para que habitem comigo, para que estejam comigo, para que morem comigo. Eu quero ser contado entre um desses fiéis, e você também? Um desses fiéis. Senhor, olha para mim, transforma-me num fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. A palavra de Deus fala sobre aqueles que vão ser salvos. Nós temos vários versos da Bíblia que falam sobre os que vão ser salvos. Aquele mais conhecido diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quantos aqui foram batizados? Levante a mão. Muito bem. Então tá bom, então estamos salvos. Estamos salvos. Mas por que Jesus então disse um outro verso, que está em São Mateus, capítulo 20, versículo 22. Deixa eu pegar meu fascículo aqui. Desculpe, capítulo 10. São Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, diz Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Jesus está indo contra o outro verso. Quem crer e for batizado será salvo. E depois que for batizado faz o quê? Então Jesus fala, aquele que faz o quê? Aquele que perseverar. Você conhece algumas pessoas que até foram batizadas, mas não perseveraram? Conhece. Com certeza, talvez até alguém da sua família. Ele até foi batizado, mas não perseverou. E a palavra de Deus diz, através desse verso, São Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus está instando todas as vezes sobre isso, várias vezes. Perseverar até o fim, perseverar. A palavra de Deus também fala que Ele é fiel, Deus é fiel.
Deus é fiel. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus que nos dá todas as coisas. Você pode confiar a sua oração com certeza para Ele. Ele não vai ser infiel a você. Fiel a Deus. E qual é a nossa parte como cristãos? Qual é a nossa parte como cristãos? Eu estava lendo alguns sermões que foram pregados na época de Atos. Eu queria compartilhar com você esses versos. Atos capítulo 11, versículo 23. Qual que era o assunto da pregação de Barnabé, por exemplo? Atos capítulo 11, versículo 23. O que ele pregava e o que outros também pregavam? Enfim, nós vamos ler 2 versos da pregação de Barnabé. Quando ele se encontrava com os fiéis num culto, talvez não era numa igreja, era numa casa, ou era numa praça, eles não tinham ainda igreja, mas eles estavam juntos. O que era o assunto do sermão de Barnabé? Atos capítulo 11, 23 diz assim: e o qual, quando chegou, Barnabé, está dizendo no versículo 22, diz ali, né? Enviaram a Barnabé a Antioquia, e chegando em Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. Qual era o assunto do sermão lá de Barnabé? A que permanecesse no Senhor, perseverasse no Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Permanecer, olha que palavra importante para a vida cristã. Você foi um ótimo cristão em 2009? Muito bom. Você foi um ótimo cristão em 2008? Muito bom. O que Deus espera de você em 2010? Que você permaneça. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Vamos um pouquinho mais para frente, em capítulo 13, versículo 43, lá da sua Bíblia. Acompanhe, por favor, comigo aqui. São Atos, capítulo 13, versículo 43. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Acontece que algumas vezes você e eu não permanecemos, né? Damos uma deslizada no caminho. Damos uma escapada no caminho. Veja o outro verso, capítulo 14. 14, verso 22. Novamente o mesmo assunto. Confirmando os ânimos. Estava lá, os discípulos ali. Eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e então versículo 22. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa para entrar no reino de Deus. Permanecer na fé. Então, quando não andamos e por algum motivo há um deslize, porque somos pecadores, temos essa tendência para o pecado, nós temos que aprender essa palavra de permanecer, permanecer, permanecer. E como eu permaneço se de vez em quando dá uma escorregada no caminho? Bom, se porventura, lá está em 1 João isso, né? Se porventura, meus filhinhos, se alguém de vocês pecar, temos o quê? Um advogado. Vamos buscar correndo esse advogado. Se você acabou escorregando no caminho, por mais que seja a 1000ª vez, a graça do Senhor Jesus está querendo alcançar você e dar força para você, poder para você, sabedoria para você, para não ficar caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, mas sim para se levantar e pelo poder de Deus não cair. Permanecer na graça de Deus. Eu tenho algumas alegrias no meu ministério, muitas alegrias. Algumas delas uma das mais importantes que eu considero é o fato de poder abrir a palavra de Deus e pregar. Isso é uma exortação às pessoas para que sejam fiéis. Oro a Deus para que eu seja achado fiel, para que eu viva fiel, para que as pessoas vejam em mim que estou procurando ser uma pessoa fiel, para que amem a Deus e não amem o cargo, função ou qualquer outra coisa assim. E uma das funções como pastor é dar recado. Aqui tem um que eu esqueci. Pastor, você anunciou que a trimestral vai ser no dia 21 de março, mas será no dia 21 de fevereiro. Mas esse é aquele pastor, não sou eu. Mas a reunião é dia 21 de fevereiro. Depois desse comercial, continuamos. A palavra de Deus fala muito claramente de que nós precisamos permanecer em Jesus.
Eu considero que a palavra de Deus é a força suficiente que você e eu precisamos para permanecer. E como é que nós vamos ter força para permanecer se nós não lemos a palavra de Deus? Se a sua Bíblia que você comprou novinha, continua novinha no final do ano. Como é que é isso? Eu estava vendo uma vez, meu vodrasto, ele é casado com a minha avó, né? Meu vodrasto. Na verdade, era casado. Ele faleceu já. Casado com a minha avó, que também já faleceu. Wendelin Heisner. Talvez alguns pastores aqui, talvez tenham algum conhecimento dele. Pastor Wendelin Heisner foi pastor no Espírito Santo na época que andava a cavalo e o auxílio que tinha era auxílio pasto, né? Que dava para ajudar a manter o cavalo. E ele visitava várias cidades do Espírito Santo e várias cidades de Minas Gerais. E passava então, ficava uma semana numa igreja, depois noutra igreja, aquele trabalho realmente pastoral, de visitar todos os irmãos, orar com eles, batizar, fazer a Santa Ceia e os ofícios da igreja. Algumas vezes irmãos ficavam esperando meio ano, às vezes até para ele conseguir passar em todas as igrejas e tal. Mas ele depois ficou viúvo, minha avó também ficou viúva, e eles depois de 20 anos viúvos se encontraram e resolveram quebrar com esse negócio de viuvez. E se casaram. Estive no casamento dele, cortei a gravata dele para conseguir um dinheirinho para a lua de mel dele. Ele já estava com uma certa experiência em idade. E o que me chamava a atenção, quando eu morava com meus pais lá numa cidade muito grande, lá em Santa Catarina, chamada Grafunda, que na verdade é um sítio, né? De manhãzinha, cedinho, estava lá, pastor Wendelin Heisner, de manhã cedinho, com seus 80 e tantos anos, com a Bíblia aberta e lendo a Bíblia. E eu ficava pensando assim, mas precisa, depois de ler tantas vezes, depois que leu dezenas e dezenas de vezes, depois que já pregou a Bíblia tantas vezes, 80 e tantos anos, será que tem uma coisa na Bíblia que ele não sabe? Mas toda manhã, cedinho, antes do sol nascer, estava ele lá com a Bíblia. E não era a leitura de um capítulo ou coisa assim, às vezes ele ficava ali 1 hora lendo a Bíblia. Permanecer. O segredo de alguém que foi até a sepultura, mas permanecendo em Jesus. E como é que eu e você queremos permanecer em Jesus se a gente não permanece na sua palavra? Permanecer. Eu queria mostrar para vocês uma foto, aliás, algumas fotos, vamos ver se é possível. Vemos aí no telão, algumas fotos. Eu acredito que quando a gente começa a ver da experiência de outras pessoas, isso pode nos ajudar também a permanecermos fiéis a Deus. Se puder projetar no fundo aqui também, está aparecendo aqui? Tá? Então, essa foto que vocês estão vendo, não sei o que é, mas é uma coisa aí, né? Eu fui pastor em Minas Gerais, comecei meu ministério em Minas Gerais, e fui pastor em algumas cidades ali, uma delas foi Juiz de Fora. E Juiz de Fora era a igreja central, na verdade era toda a cidade, mais Barbacena, Matias Barbosa, Bom Jardim de Minas, outras cidades em volta lá. E quando fui pastor em Bom Jardim de Minas, a gente fundou o Clube dos Bravadores lá. Ano passado agora, em setembro, fui visitar a igreja, porque estava lá com um propósito especial, de conhecer e ver como é que estava a igreja, depois de 20 anos que eu tinha sido pastor lá. E qual não foi a surpresa quando essa moça aí, essa jovem senhora se aproximou e disse, pastor, lembra de mim? Nunca faça essa pergunta, sabe que isso aí é um problema sério, né? Lembra de mim. Faça outra pergunta, mas não essa, assim. Pastor, eu lembro de você. Muito bem, eu vou também me lembrar, me ajuda com algumas coisas. E ela disse, você me batizou quando eu tinha 9 anos de idade. Você vê como a minha memória, né? 9 anos de idade. E nesse batismo, batizou eu e a minha prima. Batizamos as duas tinham 9 anos de idade. E hoje, exatamente hoje, em setembro aí do ano passado, 2009, exatamente hoje fazem 20 anos que eu fui batizado. E eu preciso de uma foto, e aí tiramos essa foto aí. Qual não foi a minha alegria de encontrar alguém que foi batizado há 20 anos atrás e está lá permanecendo, fiel a Deus. E ela disse, tem mais, próxima foto. Hoje vai ser o batismo do meu filho, que tem 9 anos de idade. É uma alegria muito grande isso, né? Você não fica, puxa, mas que feliz coincidência, né?
coincidência. Apesar que o pessoal diz que não é coincidência, que existe outra palavrinha aí, né? Que é deusência ou jesusência ou uma coisa assim, né? Jesus é que faz as coisas, né? Agora, próximo. Eu posso mostrar para você o seguinte. Assim como aconteceu com ela, exatamente 20 anos depois do seu batismo, seu filho com 9 anos, a mesma idade dela, que quando foi batizada também foi batizado, parece que encaixou perfeitamente. Perfeitamente. Mas você acredita que na Bíblia, aliás, na sua vida, as coisas encaixam-se todas assim perfeitamente? Perfeitamente. Muitas vezes não aparece o que está no próximo slide, que não é assim tão perfeitamente, que é um quebra-cabeça e você não está achando como é que encaixa as coisas. Quantas vezes acontece um fato com você ou uma situação que você pensa, Senhor, mas por que assim? Mas por que está acontecendo isso? Mas por que eu estou sofrendo assim? Por que aconteceu esse desastre? Ou esse acidente? Ou essa tragédia? Parece que as peças não se encaixam. Muitas vezes, quando parece que a peça não se encaixa, na verdade ela se encaixa perfeitamente. Mas é que você tem uma visão assim, mais que linear do quebra-cabeça. E Deus lá de cima, olhando o quebra-cabeça, coloca a peça e diz assim, essa aqui foi perfeita, está aqui, perfeita na vida dele. Mas você quando recebe a peça, vê, mas isso não está funcionando, mas isso não dá certo, mas onde se encaixam as coisas? Você nunca vai ter resposta para todas as coisas que acontecem com você, porque a nossa visão é aqui de baixo. Deus lá de cima vê exatamente e controla todas as coisas, porque nada escapa da sua mão. E se você é um fiel filho de Deus, o que acontece com o verso da Bíblia? Todas as coisas contribuem para o bem. Aquilo que você acha que está contribuindo para a sua desgraça, está contribuindo para o bem. Mas o bem de quais pessoas? É de todas as pessoas? Somente daqueles que amam a Deus, daqueles que permanecem em Jesus, Nós temos aqui uma foto de uma montanha. Nessa montanha mora uma pessoa. Essa senhora que mora nessa montanha era membro da minha igreja, e assim quando fui pastor há 20 anos atrás, nessa região aí, em Juiz de Fora, eu visitava essa senhora. Próxima foto, você tem aí outra parte da montanha, não sei se dá para ver muito bem aí, ali no interior de Minas Gerais. Eu pegava um ônibus que viajava 1 hora e tanto, quase 2 horas, de Juiz de Fora até Bom Jardim de Minas. Em Bom Jardim de Minas, eu tomava um trem, quando tinha ainda o trem, e aí andava mais 1 hora, mais ou menos assim, até chegar em Passavinte, grande capital Passavinte, divisa de Minas com o Rio de Janeiro. E ali em Passavinte eu descia e andava a pé mais ou menos 1 hora, até chegar na casa de uma senhora, morava sozinha com seus 75, 76 anos de idade, e ali eu visitava essa senhora a cada 3 meses. Morava a 50 quilômetros da igreja mais próxima. E ela foi batizada em outubro de 1969. E desde o seu batismo, ela, como é muito longe da igreja, a estrada é muito ruim, na verdade ela nunca foi à igreja do 27º dia. Mas fiel a Deus ali. E quando eu visitava ela, era muito interessante. O nome dela é Maria de Souza Guerra. E a gente chamava Maria Guerra. Quando eu visitava, ela logo assim abria a porta, sorria e mostrava então os seus 3 dentes. Né? 2 em cima e 1 embaixo. Não, acho que é 2 embaixo. Bom, é 3 dentes. O pastor chegou! E aí então a gente estudava a Bíblia, fazia o culto, fazia a Santa Ceia e o lava-pés, a Santa Ceia, e então ela ficava muito animada. E ela sabia, pastor, daqui a 3 meses o senhor está de volta. Exatamente. Depois estava de volta a cada 3 meses. Para mim era uma inspiração visitar essa senhora. Era uma inspiração, porque ela era um exemplo de fidelidade a Deus. Fidelidade. Estava lá, sozinha, numa casinha. Dá para mostrar a foto da casa aí? Aí a casa. Uma casa de barro aí, né? Próxima foto tem uma outra visão aí da casa. Né? Nessa casa, para ela demonstrar a sua fidelidade, ela escrevia nas paredes, ela escrevia versos da Bíblia. Então, ela falava assim, pastor, se alguém passar por aqui, porque quase ninguém passa naquela estradinha lá, quase ninguém passa. Mas se alguém passar e eu não estiver, vai saber que aqui mora uma filha de Deus fiel. Estava lá escrito o verso da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc, etc.
20 anos depois, eu quis voltar nessa casa para tirar uma foto e saber se ainda ela estava viva ou não. E qual não foi olha aqui, ó, na porta ali, qual não foi a surpresa? Eles fizeram um puxadinho na porta, aliás, na casa, e na porta ela agora não escreve mais versos da Bíblia. O que ela cola ali? Folhetos da igreja. Para que alguém saiba de que lado eu estou. Qualquer um que passar por aqui saiba de que lado eu estou. E se eu estiver lá na roça, então que fica sabendo que leia aqui e aprenda um pouquinho da palavra de Deus. Dá para voltar um pouquinho o slide, por favor? Veja ali a fechadura, como é que é a fechadura? Fechadura moderna, feita com saquinho de supermercado enrolado, né? Próxima foto. Mais uma. Aí está. Maria de Souza Guerra, 97 anos de idade. Que experiência para mim, de poder voltar a encontrar essa irmã ali. E quando batemos na porta e ela abriu, comecei a conversar um pouquinho, o que eu temia, que sempre acontece, porque ninguém consegue falar meu nome, né? Quando minha mãe e meu pai deram esse nome para mim, pensaram, vamos dar um nome que ninguém consiga dizer. Então vamos inventar um aqui. E aí ela olhou assim, pastor e tal, pastor ou Dolci? Falei, brincadeira. Uma senhora com 97 anos lembrar do nome feio desse? 97 anos, está ali agora, antes ela até corria, antes ela até fazia os seus movimentos com mais rapidez, agora ela usa um bambu assim como um apoio moral para ela, né? Próxima foto, você tem ali ela que já está evangelizando também uma vizinha que mora a 1 quilômetro de distância. Ela mora sozinha lá, sozinha. Ela teve uma experiência do seu batismo junto com o seu irmão. Os dois foram batizados, mas seu irmão era totalmente contra. Ele não queria saber nada da palavra de Deus. Próxima foto. Temos aí uma coisa que eu tinha muito interesse de ver. Ela foi convertida por causa de uma Bíblia que sua mãe comprou por 1 metro de fumo enrolado. Custou 1 metro de fumo enrolado. E quando eu era pastor lá, 20 anos atrás, eu visitei e disse, irmã, eu quero essa Bíblia de presente para mim. A senhora dá essa Bíblia para mim? E eu dou uma Bíblia novinha para a senhora. E ela disse, essa Bíblia aqui, nem por 1 quilo de ouro. Essa Bíblia aqui foi inspiração na minha vida, quando eu estava doente. Quantas vezes eu doente aqui abro a palavra de Deus, e ela me dá força, conforto e me dá cura. Foi aqui que eu conheci o Evangelho, foi aqui que todos os dias eu leio a palavra de Deus. É nesse livro aqui. E uma vez eu fiquei doente, disse ela. Eu fiquei doente, isso quando, 20 anos atrás, quando eu visitava. E ela então disse, fiquei muito mal, e eu não conseguia me levantar. Então eu fiquei deitada na cozinha aqui, deitada, esperando a morte. Quase ninguém passa por aqui. Quando algum vizinho descobrir que eu estou aqui doente, talvez já seja tarde demais. Ela não se lembra se ela ficou ali 1 dia, 2 ou 3 dias, ela não se lembra. Ela só se lembrava que tinha angu numa panelinha, e ela então com muito esforço pegava um pouquinho de angu para comer e ficava ali. Eu não conseguia levantar, mas do lado estava a Bíblia. E ela disse, eu mesmo deitada, virava esse livro aqui e começava a ler as palavras de Deus, disse, quem sabe, Senhor, hoje é o último dia que eu vou ler a Tua palavra. Talvez seja o último dia. Comi um pouquinho de angu e li a palavra. Deus me renovou as forças e eu consegui me levantar, e pela graça de Deus estou saudável novamente, dizia ela. E aí então eu perguntei, irmã Maria, agora com 97 anos de idade, eu quero saber onde está aquela Bíblia que custou 1 metro de fumo enrolado. E então ela disse, pastor, dei de presente para alguém. Eu queria tirar foto com ela, queria filmar para mostrar para alguém. Eu dei de presente para alguém, eu precisava muito da Bíblia e tudo, eu pensei, vou dar a Bíblia. Mas o senhor se lembra que o senhor não conseguiu a minha Bíblia, mas o senhor me deu uma Bíblia novinha? Está aqui a Bíblia novinha. Olha a Bíblia novinha, dá para ver que está toda arrebentada também. Ela é uma destruidora de Bíblias. E ela disse, pastor, você me perdoa que a Bíblia estava novinha e está desse jeito. Vocês acham que eu fiquei triste? Ela lê a Bíblia todos os dias. Eu peguei a Bíblia e disse, pastor, me perdoa porque eu queimei sua Bíblia. Queimou a Bíblia? Como assim? Está lá no livro de Salmos, tem umas 2, 3 folhas queimadas, porque ela lê à noite, à luz de lamparina de querosene, e um dia derramou querosene e começou a pegar fogo na Bíblia, e eu consegui apagar. No final da Bíblia está escrito assim, ganhei essa Bíblia no dia tal, de 1900 e não sei o que e tal, agora, diz lá, comecei a ler em agosto, terminei a ler em fevereiro. Comecei a ler em fevereiro, terminei de ler em junho. Comecei a ler em junho, terminei de ler em janeiro. E assim ela lê a Bíblia quase que 2 vezes por ano. 97 anos de idade. Ela lê no horário que você pode ler.
ela lê à noite à luz de lamparina de querosene. Ela está lendo a palavra de Deus. Ela não consegue ficar um dia sem ler a palavra de Deus, sem estudar a lição e sem cantar os hinos da igreja. Vamos ver uma experiência dela. Vê se consegue colocar aí. Próximo. Temos um filmezinho. Pode levantar o som, por favor? Meu irmão, não sei quantos anos ele tinha também, não. Ele era mais novo que a senhora? Era mais velho. Ele era mais velho. 8 anos mais velho. Também batizou, graças a Deus. Então, mas eu quero que a senhora me conte a história, como é que foi aquele estudo bíblico, que a senhora recebia o estudo bíblico, mas seu irmão não queria estudar a Bíblia, né? Ele não sabia ler, também ele foi na escola, mas ele não aprendeu nada. Ele não sabia, ele gostava de colher, aprender. Uhum. Ele não queria que eu fosse batizada. Não queria, né? Não queria, mas eu falei para ele que se ele largasse de beber a cachaça, que eu pedia para ele largar e ele não largava, eu não ia ser batizada, mas como ele não largou, também não importava com ele. Se ele quisesse que eu voltasse para casa, eu voltasse, se não quisesse, eu ficava por lá. Ah, sim, sim. Briguemos a semana inteira, mas eu fui batizar, sim. No sábado eu fui. E a senhora levantou cedo, preparou a roupa para ir batizar, né? A roupa eu já tinha preparada. Aí eu preparei, a irmã Nemi falou para mim que arrumasse um par de roupa para ele ir também. Aí eu arrumei e botei no embornar. No embornar, sem ele saber? Se ele quisesse ir, que eu levasse a roupa dele, eu botei no embornar um par de roupa dele. Aí ele falou que não deixava eu sozinha. Foi comigo, chegou lá, o pastor Otávio saiu com ele para a horta. Quando foi daqui um bocado, chegou com ele já tirando o nome dele para batizar também. Aí ele batizou com cachimbo, fumo, tudo no bolso. No bolso. Mas então, ele já tinha estudado a Bíblia, né? Quer dizer, ele escutava, mas ele não participava do estudo, mas né? ele não queria. Não queria, né? Não queria por mais da cachaça. Sim, sim. Mas ele largou, nunca mais bebeu, não. Ali no batismo, quando ele batizou, molhou o fumo no bolso dele, né? Molhou. Eu estive molhado aí por fora. E a senhora se lembra o que ele disse quando ele terminou de ser batizado? É claro que isso não é a regra, né? Não é a regra. Mas impressionante que ele a semana inteira ele foi contra o batismo. Quando ele recebia o estudo bíblico, ele não assistiu estudo nenhum. E ele não recebia ninguém, falava, não quero que estude a Bíblia, não quero que estude a Bíblia, etc, etc. Ficava escondido no quarto. E então, quando o pastor conversou com ele, ele disse, escuta, então você quer batizar? Não, eu quero batizar. Já que a minha irmã vai batizar hoje, eu tomo a decisão e vou batizar. Ele tomou a decisão em 1 segundo. 1 segundo ele tomou a decisão. E aí o pastor disse, muito bem, vamos fazer o estudo bíblico completo e aí então nós vamos batizar. Ele disse, não precisa fazer estudo bíblico. Por que não precisa? Porque eu já sei tudo. Pergunto sobre o voto de Jesus, pergunto sobre a lei de Deus, pergunto sobre os mandamentos, pergunta sobre a graça, pergunta sobre o céu, pergunta sobre os sinais da volta. Eu escutava tudo escondido lá no quarto. Então eu já sei tudo. E o pastor não teve outra situação. Quando ele foi batizado, colocou a mão no bolso atrás, tirou o fumo molhado e jogou nas águas daquele riachozinho e disse assim, a partir de hoje, meus irmãos, eu tenho uma família, minha família, agora vocês são minha família. Meus irmãos, a partir de hoje, nunca mais vou fumar, nunca mais vou beber, eu sou do Senhor Jesus, e foi fiel até a sua morte. Mais uns 15 anos, mais ou menos, que ele viveu. Foi fiel até a morte. Agora fica Maria de Souza Guerra sozinha. Antes ela era o irmão, agora ela sozinha ali naquela casa. Ela estuda a lição e ela separa o seu dízimo e a sua oferta. Não sei se na próxima foto dá para mostrar aí. Está aí o seu dízimo, a sua oferta, onde ela guarda os seus 3 meses, quando vem um irmão visitar ela lá. Porque ela só foi uma vez na igreja adventista. Só uma vez. Continua a próxima foto. Está ali ela com o seu material esperando. Só que ela foi assaltada. Alguém entrou na casa dela, enquanto ela tinha ido para a cidade para comprar sal e alguma outra coisinha. E ela foi assaltada, e ela disse com lágrimas nos olhos, pastor Dolci, fui assaltado, quando cheguei em casa eu vi que eles tinham roubado o dinheiro guardado do dízimo e da oferta. Tinham guardado. E eu ajoelhei a Deus e pedi a Deus misericórdia e força, e então consegui economizar para depois repor esse dinheiro que o ladrão levou. Fiel a Deus, fiel a Deus, fiel a Deus. Está lá sozinha, mas está fiel a Deus. Não seria um exemplo para você e para mim de alguém que permanece fiel a Deus? Permanece fiel.
Ela está lá e ela faz o seu culto, estuda a sua lição, sozinha, o sábado de manhã, enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, numa das maiores igrejas da América do Sul, quem sabe a maior da América do Sul, estamos todos juntos aqui num ambiente gostoso, ouvindo música de qualidade, um som maravilhoso, projeção, etc. Está tudo muito bom aqui. Ela, nesse horário, está lá sozinha naquela casa, sentada numa cadeirinha, lendo a sua Bíblia, estudando a sua lição, mais uma vez, e cantando. Dá até para quase ouvir a voz dela. E eu falei com ela, mas Maria, canta uma música do Inário para nós. E ela disse, pastor, escolhe qualquer uma. Eu falei, mas qualquer uma? Qualquer uma, eu sei todas. Como que uma senhora que nunca foi na igreja adventista, só um dia, sabe todos os hinos do Inário? Como sabe? Eu sabia. Só que os outros pastores estavam comigo e não sabiam. Porque cada vez que eu ia visitar, ela dizia assim, pastor, eu já aprendi mais um novo hino. Então ela abria o Inário e cantava o hino com uma melodia que ela tinha inventado. Ela tem melodia para todos os hinos. É uma tremenda de uma compositora, né? Então escolhe um hino, pastor. E eu então abri ali mais ou menos e tal, e escolhi um hino. Vamos ver o próximo aí. Esse hino aí, você conhece? Vou pedir que, onde é que está o Jader, pudesse tocar esse hino para a gente, por favor. Esse é o hino do Inário 262, se não me engano. 262. Para quem não está muito lembrado, vamos cantar um pouquinho, pelo menos a primeira estrofe e coro desse hino. O que diz isso aí? O que diz essa letra? Ela fala que você e eu precisamos permanecer. Está firme, está bem segura a tua fé? Como está a tua fé? Vamos cantar? Bem segura está a tua fé, irmão, mesmo quando em tempos de aflição, há de a nau ficar firme a navegar, ou sem leme a esmo flutuar. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Vamos ouvir uma versão do concorrente de Jader. Coloca o próximo. Está a tua fé, irmão, mesmo quando em tempo de aflição, há de não ficar firme a navegar, ou sem mesmo flutuar. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Muito bem, eu pergunto a você, depois de ouvir essa melodia, Deus aceita esse louvor? Deus está aceitando o culto que ela está oferecendo a Deus agora, lá sozinha? Deus está aceitando? Ela dizia para mim há 20 anos atrás, pastor, será que quando Jesus voltar, Ele vai se lembrar de mim aqui? Será que os anjos não vão esquecer de me buscar aqui? Eu estou sozinho aqui, 50 quilômetros longe da igreja mais próxima. Será que... E eu dizia para ela assim, é claro, irmã, a palavra de Deus é segura. E Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não vai abandonar nenhum dos seus filhos. E Ele vai mandar os anjos para buscar a senhora aqui. Dessa vez agora, em setembro, eu perguntei para ela a mesma coisa. E aí, a senhora acha que os anjos vão esquecer a senhora aqui? Não, pastor, eu tenho a plena certeza que eles vão me buscar aqui. Tenho plena certeza. E eu vou encontrar com todos os meus irmãos fiéis da terra. Todos os meus irmãos. Assim que nós despedimos, entramos no carro, e aí então eu tive que voltar de novo. E voltei sozinho, e fui conversar com ela. Irmã Maria. Porque ela disse assim para o irmão que a visita, irmão, então,
como é que é? Ele disse, pois é, daqui a 3 meses eu venho de novo para estudar a lição com a senhora e fazer o culto com a senhora. Mais 3 meses que eu vou ficar esperando aqui. Fui lá conversar com ela e disse, Irmã Maria, a senhora está firme no Senhor Jesus. Ela firme, mas eu peço que o Senhor Jesus perdoe os meus pecados. Como é que uma senhora de 97 anos, eu pensei, que pecado, que coisa, está quase no céu já, né? Quase no céu. Mas eu preciso ser purificado pelo Senhor, eu quero que Ele me dê força, eu quero que Ele me perdoe, eu quero que Ele me leve para o reino celestial. E então eu disse para ela o verso que não podia ser diferente, Apocalipse 2:10, que é o verso que ela mais gosta. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu pergunto a você nessa manhã, se a história de Maria Guerra, que é uma cristã que está vivendo nos nossos dias, nos seus dezenas de anos de fidelidade, de permanecer em Jesus, se essa história toca você, toca o seu coração, eu perguntaria para você agora, quantos de nós queremos fazer um propósito com Deus de permanecermos fiéis, mesmo se as peças não se encaixam, mesmo se a tragédia abate a sua vida, mesmo se a notícia estraga a sua alegria por algum momento? Quantos de nós queremos ter esse propósito firme com Deus? Dizer, Senhor, eu também quero permanecer, quero ter a minha fé bem segura em Jesus. Eu quero ser assim como Maria Guerra, eu quero ser assim como o apóstolo Paulo, eu quero ser assim como os discípulos fiéis que pregavam o Evangelho. Eu quero ser também fiel como aquele pessoal da igreja de Esmirna, que foi a igreja mais perseguida, do ano 100 ao 313, eles perseguidos lá. Eu quero ser fiel como Blandina, que foi uma das irmãs da igreja lá de Esmirna, fiel a Deus, com seus 7 filhos, veio a perseguição, foi a morte, mas não desistiu, foi perseguida, foi sofrida, muito sofrida nos seus últimos momentos, mas fiel a Deus. E ela dizia, lembre-se, ser fiel a Deus, ser fiel, seja fiel, até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. E ela falava isso para os outros irmãos da igreja, vamos ser fiéis, vamos ser fiéis. Aquela irmã Blandina, pequenininha, baixinha assim, quem sabe alguns diziam, ela não vai aguentar a perseguição, ela não vai aguentar o sofrimento, o tormento. Ela foi colocada para sentar num assento de ferro quente, e ela dizia, não desista do meu Jesus. Ela foi colocada num saco, e os touros bravios chifravam aquele saco, e ela foi toda machucada e com os ossos quebrados, e ela continuava dizendo, não desista do meu Jesus. Então, finalmente, como ela não parava de falar de Jesus, ela então foi degolada. Fiel a Deus, fiel a Deus. Mas você não está sofrendo tanto como ela. Mas às vezes troca o Senhor Jesus por coisas pequenas. Troca Jesus por uma tentação qualquer aí. Troca Jesus por um prazer momentâneo. Troca Jesus por coisas que não têm valor. Mas na verdade acha que vai ser lucro, acha que vai ser legal, acha que vai ser uma experiência boa, eu vou experimentar, etc. Quantos de nós nessa manhã queremos dizer ao Senhor Jesus, eu, custe o que custar, pelo poder do Espírito Santo de Deus, quero permanecer fiel? Levante a sua mão. Senhor Jesus, segura firme essa mão que está levantada agora. Essa mão, Senhor, é de um pecador. Essa mão, Senhor, é de um filho teu, uma filha tua, que tem suas fraquezas, que tem suas batalhas, que tem suas lutas, mas, Senhor, segura firme essa mão levantada. Nós queremos ser fiéis, queremos permanecer em Jesus. Talvez nós não tenhamos a experiência de viver até 97 anos de idade. Não importa, Senhor, nós queremos ser fiéis até a morte, para recebermos de Ti a coroa da vida. Segura firme essa mão, Senhor, e um dia a recebe, juntamente com o nosso corpo, no reino celestial, em nome de Jesus. Amém, Senhor.